Paz, gente, tudo bem? Bom dia para vocês. Já acordaram aí? Já tomaram um cafezinho? Glória a Deus. A gente vai falar hoje, né, dar início aqui uma introdução sobre o livro de Salmos, tá? A Escola Bíblica vai começar com esse estudo, então eu vou começar essa parte aí com vocês, tá bom? Eu quero ler aqui em Salmo 4, para a gente poder entender bem aqui o que eu quero falar, tá bom? Vamos lá? Diz assim: a segurança do fiel a Deus. E aí tem uns detalhezinhos, tá? Esse detalhe aqui, ó. Ao mestre de música com instrumentos de corda, um salmo de Davi. Aí diz assim no primeiro versículo: quando te invoco, responde-me, ó Deus, minha justiça. Na angústia tu me livraste. Tem misericórdia de mim e ouve as minhas súplicas. Ó filhos dos homens, até quando difamareis minha honra? Até quando estareis amando ilusões e procurando a falsidade? Sela, ou Selá, né? Que é um detalhe aqui que a gente vai conversar mais pra frente, tá? Então a gente percebe aqui que já fala no começo ao mestre de música, com instrumentos de corda, né? Aí deu essa pausa do versículo 2 para o 3, né? Aí o 3 fala assim: sabei que o Senhor faz maravilhas para o seu fiel, o Senhor me ouve quando eu o invoco. Estremecei de ira, mas não pequeis. Refleti em vosso leito e acalmai-vos. Selá, de novo. Tem essa palavrinha aí, mágica. Oferecei sacrifícios justos, como Deus requer, e depositai toda a vossa confiança no Senhor. Numerosos são os que dizem: quem nos fará ver a felicidade? Faze, ó Senhor, resplandecer sobre nós a luz da tua face. Colocaste em meu coração mais alegria do que daqueles que têm fartura nas épocas de trigo e vinho. Em paz me deito e logo adormeço, porque só tu, ó Senhor, me fazes viver seguro e sem medo. Amém? Bem bonito, né, esse salmo. Eu quis ler aqui para a gente exemplificar e começar a entender, né, todo o esqueminha que o salmo traz, né? Vamos ver aqui. Para esse começo, para esse estudo, estou usando essa Bíblia aqui, ó, que é a Bíblia King James, tá? Não sei certinho qual que é essa versão, mas eu tirei tudo que a gente vai conversar hoje, eu tirei daqui, tá bom? Essa Bíblia ela tem um estudo no começo de cada livro e ela dá um exemplo, né? Exemplifica bem legal algumas coisas, tem bastante coisa legal nela, tá? Então, o que é o salmo, né? O que são os salmos? Os salmos, eles são uma coletânea de 5 livros compilados. Então, assim, dentro do livro de Salmos, tem 5 livrinhos, tá? Que eles vieram separados e juntaram para formar os 150 capítulos, tá? Então, ele é uma coletânea de 5 livros compilados, trazendo poemas e canções. Então, o que são os salmos? São poemas e canções, tá? Servindo como inário na liturgia do culto judaico. Então, para a gente entender, os salmos são como a harpa cristã ou o cantor cristão, tá? Então é bem importante a gente entender outra coisa. Os salmos, eles são cantados, tá? Alguns salmos, um ou outro, eu vou falar mais pra frente, eles são poemas, são escritas assim para se ler e pensar na vida e tal, mas assim, são mínimos. A maioria são músicas mesmo, são canções, tá? A primeira coletânea pré-exílica de salmos foi organizada na época de Davi, olha que legal. Quando a liturgia do culto começava a tomar forma, né? Então, lá na época de Davi, o culto começou
começou a ter essa liturgia, né, como a gente tem hoje, por exemplo. Eu não sei como era no tempo deles, mas tinha um período de louvor. E o período de louvor, para eles, era o período da leitura e dos cânticos a partir dos salmos, tá? É bem legal, né? É bem bonito isso. A palavra salmo, ela vem do grego, significa canção acompanhada pela harpa ou por instrumento de corda, tá? Mas tem alguns salmos também que no começo dele aqui, igual a gente leu aqui o 4, né? Quando a gente lê o 4, o que que diz? Ao mestre de música com instrumentos de corda. Mas vai ter algum salmo que vai dizer que é instrumento de sopro, tá? Então tem essas diferenças aí, né? Então, se a gente analisar bem os salmos, a gente vai identificar algumas dicas para os músicos, como tem um salmo que diz que a gente tem que começar uma oitava abaixo cantando. Vai ter salmo que vai pedir para dar uma pausinha, sabe assim? Então a gente percebe que não que isso seja uma partitura musical, nada assim, mas são dicas, né? Um comecinho aí de dicas assim para cantar, tá bom? Aí eu quero falar sobre esse selar. A gente já entendeu que esse começo aqui, ele dá uma dica, né, sobre oitava, sobre que instrumento começar, como começar. E essa selar é a pausa, tá? Eu dei uma estudada nesse selar, ela aparece 71 vezes nos Salmos, bastante, né? Seu significado, ele ainda é bem discutido, assim, mas acredita-se que seja algo relacionado com a música, no que diz respeito à pausa, porque vem, fala tudo aquilo, selar. Aqui nessa King James está escrito pausa, então é como se fosse a pausa musical. Vem, canta uma estrofe, pausa. Pausa musical e uma pausa intelectual também, para a pessoa pensar naquilo que ela cantou, entendeu? Ó Senhor, o Senhor me livra de todos os meus inimigos com o seu poder. Pausa. Aí você vai imaginar, né, a grandeza de Deus. Então é bem interessante, tá? Então acredita-se que seja algo relacionado com a música e também com o sentido de exaltação a Deus. Então pode ser um momento de você parar, pensar e exaltar a Deus, tá? Tá dando para entender? Beleza? Vamos continuar? Interessante, né? Eu achei bem legal esse selar. Eu sempre achei estranho, eu achava que era... Já vi falar, a gente sela isso aí, para, sei lá, mas a gente consegue entender um pouco melhor, né? Estudando assim. Falando mais sobre a autoria, né? Davi foi autor ou fonte de inspiração para 73 salmos. Então, o maior autor é Davi, tá? E se a gente pegar e dividir esses 5 livros, eles são divididos também um pouco por autores, tá? Aqui nessa King James tem um esqueminha, tem um diagrama no final dela aqui, e aí mostra bem, bem bonitinho quem escreveu, quantos foram, tá? Algumas origens ainda são desconhecidas, né? Mas assim, ó, o livro 1 foi Davi que escreveu. São 41 capítulos, né? É do primeiro ao 41. O segundo foi Davi e Coré. Às vezes, não foi escrito por Davi, mas era por pessoas que estavam ali envolvidas com Davi, teve participação dele, então acaba entrando para ele também. Davi e Coré, de 42 a 72, ou seja, 31 capítulos, né? Asaf, de 73 a 89, teve 17, embora que parece que os que são para ele mesmo são 12, mas assim, entrou nesse diagrama aqui 17 é porque ele deve ter ajudado outras pessoas a fazer. Anônimos tem bastante também, do 90 ao 106, tá? São 17. Aí aqui vem para o livro 5, Davi e Anônimos, do 107 ao 150, tá? Então assim,
às vezes diz mais ou menos quem é, mas não diz o nome. Então, por exemplo, tem o 119, que foi o sacerdote e tal. Então, tem esses problemas de entender, né? Porque até você encontrar, né? Porque a gente começa a perceber, quando começa a estudar as autorias, que tem muita coisa ainda que está sendo descoberta. Esses rolos do Mar Morto, né, que foram encontrados, vão dizendo muita coisa, mas ainda tem muita coisa sobre estudo, sobre encontrar, sobre a história, né? Vamos falar do 119, por exemplo, que é aquele enorme, né, grandão. Este é um dos poucos salmos compostos como obra literária. Olha que interessante. Ele foi composto diferente. Ele foi composto para leitura e meditação, mais do que para uma peça musical. Os outros eram todos peças musicais, né? Cantava-se um pedaço, aí entrava instrumento de corda, dava uma pausa, pensava na vida, sabe assim? Uma peça musical, né? De repente, primeiro ato, segundo ato, tal. Mas aqui não. O autor foi um sacerdote israelita, pós-exílio, absolutamente convencido quanto à verdade da palavra de Deus. A gente vai pegar o 119 e vai ver que toda hora fala estatuto, fala palavra de Deus, né? Fala muito isso. Então o 119 ele é um pouquinho diferente dos outros, né? Ele não é uma coisa assim musical, né? Mas ele é uma poesia, né? Poesia e música estão juntos ali, né? Uma coisa que eu achei maravilhosa foi, por ter escrito mais salmos do que todos, nos livros hebraicos de orações, Davi é citado como o doce cantor de Israel. Olha que bonito. Cujos salmos manifestam sua exaltação, esperanças, tristeza e alegria, temor, angústia, sempre invocando a ajuda de Deus. Olha que coisa maravilhosa. Os livros de orações hebraicas tem como título Davi. Davi tem milhões de títulos, né? Mas como o doce cantor de Israel. Olha só. A gente pensa nele como rei, como salmista, mas nessas orações que são cânticos entra como doce cantor de Israel. Uma pessoa que matou o leão com a mão era um doce cantor, né? Isso é maravilhoso. E a época? Qual a época dos Salmos, né? A autoria dos Salmos compreende um período de cerca de 1000 anos. Então é algo bem longo. Do ano 1410 ao 430 antes de Cristo. Às vezes um ou outro pode destoar um pouquinho, mas a maioria está encaixando aqui, tá? E qual é o propósito do salmo, né? O saltério, que por exemplo a gente chama o nosso aqui de harpa cristã, de cantor cristão, ou a gente entende como salmo, né? Porque pra gente é uma leitura, mas para eles não, é o saltério, né? Para eles esse compilado aqui é o saltério, né? E então esse saltério é uma oração, devoção e poesia do começo ao fim, né? Para eles é algo muito sagrado assim, né? E a virtude, a grande virtude desses cânticos espirituais é atingir simultaneamente o espírito, a razão e o coração. A música e a poesia, principalmente juntas, têm esse poder, né? De alcançar o nosso espírito, a nossa razão muitas vezes, né? Porque precisa ser algo que nos emociona, né? Que vem de encontro. Provando que o conhecimento intelectual não é o bastante. Olha que importante. O âmago do espírito humano deve também ser tocado pelo poder da graça remidora de Deus. Então a gente sabe o poder que tem o louvor, né? Então se o salmo é um tipo de louvor, é uma canção, é uma poesia cantada com instrumentos,
o poder que tem, né? Tem o poder de alcançar o coração, a razão, como foi dito aqui, né? É importante a gente entender também que a poesia milenar hebraica, essa poesia tão antiga, não é como a nossa música, não consiste em rima, tá? Nem obedece um sistema métrico como o nosso. A gente canta músicas que tem uma métrica, né? Ela tem uma melodia, ela vai até uma frase tal e volta. Tem, sei lá, o blues de 12 compassos, né? Tem 12 compassos, isso fica girando e tal. Esse tipo de música não é assim, porque a gente tem que saber a diferença da música ocidental, que é a nossa, para a música oriental, né? Não só a música, a poesia, então é muito diferente, tá? Não obedece nenhum esquema métrico como o nosso. Uma frase ajuda na compreensão da outra e do sentido geral da mensagem, tá? Para quem já viu aquelas orações em hebraico, né? Que eles ficam assim, até as notas são diferentes, né? Nosso sistema ocidental aqui é de meio e meio tom, né? Eles não, eles cantam com um quarto de tom, né? Os instrumentos têm intervalos diferentes nas notas, né? A gente passa um intervalo de meio e meio tom, né? Aqui tá um tom, tem um meio e tem outro. Para eles já tem coisas no meio, sabe? Então dá aquele sonzinho diferenciado, né? Aquelas orações deles, tá? A gente tem que entender isso também. Cerca de metade dos salmos pode ser classificada como orações de fé em tempos de crise. Então, por exemplo, se a gente pega a música brasileira, por exemplo, as músicas brasileiras que fizeram mais sucesso, brasileira aqui eu tô falando, secular, são músicas que foram feitas em momentos de crise, em momentos de crise política, né, de perseguição. Os louvores a mesma coisa, né? Os louvores da harpa, os louvores antigos que a gente gosta tanto, foram feitos em épocas de perseguição. Então aqui também, metade dos salmos são orações de fé em tempos de crise. Então você imagina, metade, né? Se tem 150, 75 pelo menos foram feitos nesse momento. Então assim, a pessoa que escreve uma poesia, uma canção, né, os artistas, são pessoas que elas conseguem pegar o sentimento do momento delas ali e passar para um papel, passar para uma letra, passar para uma melodia, né? Isso é incrível. E isso não só diz respeito a momentos alegres, a momentos tristes, a momentos de solidão, momentos de crise. E isso é bem legal, assim, é bem interessante, né? É uma forma de transpor ali mesmo, né? Existe uma classificação detalhada dos salmos. Exemplo, existem orações pessoais, né? Nessa Bíblia mesmo vem tudo separadinho. Quais são os salmos de orações pessoais? O 3, o 7 e o 8. Expressão de fé, o 11, o 15 e 52. Isso vai longe. Salmos messiânicos, então tem toda essa separação aí, mas é uma separação assim didática, né? Para a gente poder entender. Fora a separação dos 5 livros, tem essa separação, tá? Bom, vou falar um pouquinho sobre a data da primeira publicação. Quando será que foi, né? Vou ler o que está explicando aqui, tá bom? Ao questionarmos a data da publicação dos Salmos, uma primeira pergunta se faz necessária. Qual salmo especificamente estamos falando, né? Porque eles foram sendo encontrados e foram sendo unidos, né? Davi fez na época de Davi fez aquele primeiro ajuntamento ali dos salmos, mas isso foi encontrando, né, nos papiros e foi juntando. Então, sobre qual salmo a gente está falando? É meio complexo, não é? Portanto,
o saltério é composto de salmos que vão desde a época pré-exílica, né, de antes do exílio babilônico, passando por todo o tempo do cativeiro e até o pós-exílio. Então é muito tempo, né? Se a gente pensar que são 1000 anos, então de que época que é, né? Como já vimos, o processo de descobrimento, seleção, formação dessa coletânea, porque alguém teve que pegar isso e formar, né? Vai pegar, qual que vai ser o primeiro, o segundo, onde que encaixa, tem tudo isso, né? Como já vimos, o processo, seleção e formação da coletânea levou vários séculos e foi concluído somente no final do século 3 a.C. Os salmos eram reverenciados e usados como livro de orações. A gente usa muito assim, né? O que significa também ensino, louvor e adoração. Nos cultos realizados no templo de Zorobabel e Herodes, portanto, na reconstrução do templo de Salomão, ou no chamado Segundo Templo, bem como para o uso na liturgia, né, em todas as sinagogas. No primeiro século da era cristã já era conhecido como Livro de Salmos. Como já vimos, muitas coletâneas antecederam a formação final dos Salmos e as primeiras coleções surgiram pelas mãos de Davi. Voltando aqui para Davi, né? Na época dos primeiros cultos no templo, construído por determinação de seu filho, o terceiro rei de Israel, Salomão, né? Então, considerando que a metade do saltério, de todo o saltério é de autoria de Davi, né? Esse começo e metade do saltério ou do livro de Salmos é todo de Davi, e que foram originados no período áureo de Israel e alguns até mais tarde, podemos datar as primeiras publicações dos Salmos por volta do ano 1000 antes de Cristo. Nossa, é bem antigo, né? Então, os primeiros, mais ou menos essa época, tá? E aí, isso vai até datas prováveis aqui que eu estava vendo, até 430 antes de Cristo. É um pouco difícil assim você ter uma exatidão nesses números, né? Mas para a gente como introdução hoje, o que a gente pode aprender? Que são canções, que são louvores, que são orações, são poesias, né, que eram acompanhadas de instrumentos, na maioria das vezes ali, instrumentos de corda, alaúdes, né, instrumentos de sopro, e tinha toda uma organização, né? Você vê, às vezes não está tão longe do nosso culto hoje, né? A gente tem orações cantadas, que são poesias também, cantadas, tocadas, que tem pausa, que tem início, que tem meio, que tem fim, que tem momentos de reflexão, né? Então, algo tão distante, algo tão longe da época de Davi, chega tão próximo de nós, né? Às vezes a gente fica pensando, nossa, como era a igreja nos primórdios, né? Como era na época do tabernáculo, tal, do templo. E a gente vê que tem uma certa proximidade, né? Eu sei que assim, se a gente pegar um salmo para tocar e cantar hoje, ele não encaixa às vezes muito bem, porque a nossa língua é diferente, a nossa forma é diferente, né? Mas assim, são orações, né? São poesias lindíssimas, né? E a gente tem também assim, como eles eram pessoas muito tocadas por Deus, como Davi era grande na arte, né? Davi construía instrumentos musicais, ele era luthier, ele escrevia poesias, canções, ele dançava. Nos tempos de hoje, o que seria o Davi, né? Seria mais que o Michael Jackson, eu acho, né? Porque
ele cantava e dançava, o Michael. Davi fazia instrumentos, escrevia poesias. Então, assim, trazendo para um modo bem, né, bem simples, era muito mais que isso, né? Davi, eu acho que Davi que é o rei do pop, né? Do pop cristão aí, né? Então, é incrível isso, né? E que esse estudo venha nos ajudar e clarear mais a nossa mente, né? E nos ajudar mais a entender mais o que são os salmos, o que são as orações, né? Da onde veio essa inspiração toda, né? Para escrever essas coisas maravilhosas. Amém? Que a gente possa, de repente, adorar o Senhor de uma melhor forma e talvez dar até mais valor para um momento ali de louvor, de adoração, um momento de leitura da palavra, porque a gente tem às vezes o costume de ler como um livro comum, mas não é, né? A gente não pode tratar as coisas santas do Senhor como coisas comuns. Amém? Obrigado. Deus abençoe.